Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta relevante que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, eu quero estar analisando o Bitcoin com vocês, porque afinal, você analisando o Bitcoin, você consegue ter todo um panorama do mercado cripto, porque o Bitcoin, ele é basicamente o termômetro do mercado cripto. Então, eu quero estar analisando ele hoje e mostrar as regiões mais importantes que não podemos perder agora, no médio e longo prazo, e as regiões do curto prazo que precisamos urgentemente demonstrar forças e voltar a romper essas regiões para acreditar numa manutenção da alta em tempos gráficos maiores. Eu quero também poder estar trazendo para vocês aqui no final do vídeo a análise um pouco mais macro do mercado, tentar entender o que o mercado está precificando nesse exato momento, sobre os cortes de juros, sobre a inflação dos Estados Unidos. Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Então, eu quero estar começando aqui com vocês, analisando o Bitcoin em um tempo gráfico majoritário de 3 meses. Eu já tenho trazido aqui no canal há alguns dias. Eu ainda não vi ninguém falando sobre esse gráfico. eh, e eu acho extremamente importante nós estarmos acompanhando ele, porque se analisarmos de uma forma mais macro, o tempo gráfico de 3 meses, ele nos mostra que estamos ainda em uma correção totalmente saudável. Afinal, nós estamos em uma retração de Fibonacci a 0,382, é a retração assim mais forte do movimento, né, onde mostra que o preço tende a se manter nessa região. Se o preço se manter nessas regiões, já mostra que estamos em um movimento totalmente saudável, e é exatamente o que está acontecendo agora. O preço encontrou força exatamente nessas regiões aqui dos 85 mil dólares, né, veio buscar até abaixo dos 81 mil dólares e está se mantendo acima dessas regiões. E basicamente essa linha de Fibonacci foi traçada desde o início de 2023 até agora o topo, e todas as vezes que nós traçamos essa média do fundo do início de 2023, ele teve uma retomada interessante. O preço veio, retestou essas médias de essas regiões aqui 0,382 em 25 mil dólares e voltou a subir. Posteriormente, traçando do mesmo fundo, ele veio, retestou a 0,382 na casa 51 mil e retomou o preço. Exatamente aqui também, no penúltimo movimento, ó, veio aqui novamente, testou 74. E agora o que está acontecendo é algo semelhante. Ele está buscando exatamente essa região aqui e está se mantendo. Agora, um fato que é importante estar notando é que, nesses outros movimentos, o Bitcoin, em momento algum, ele fez um pivô de baixa no semanal ou no diário, abaixo das médias nesse período. Por exemplo, no diário, que eu vou estar mostrando para vocês, ele não fez um pivô de baixa também no semanal, assim, confirmado, igual está tendo agora. Então, se analisarmos somente esse gráfico, ainda estamos saudável, porém, existe algumas coisas que é bom estar apontando. Nota-se que também desde o início, lá do fundo, lá dos 15 mil dólares, após ele vir retomando, ele nunca perdeu a vela anterior do movimento. Ele tentou perder aqui, veio aqui na região de baixo e voltou a subir. Posterior, ele não perdeu aqui e também não perdeu aqui. Ó, o preço só tem subido. Só que nesse exato momento ele está perdendo essa última vela aqui, que era na casa dos 107 mil dólares aproximadamente. E isso daí, sim, é ruim. Em um gráfico trimestral, quando esse movimento acontece, se seguir a linha de raciocínio ali da teoria de Dow, quando começamos a perder essas regiões, principalmente em um gráfico de 3 meses, mostra já, é o primeiro insight um enfraquecimento da tendência. Porém, esse gráfico é de 3 meses, ele só vai encerrar agora no final do ano, em dezembro, então ainda temos mais de um mês. E para quem conhece o Bitcoin sabe que em um mês muita coisa pode acontecer, em uma semana muita coisa pode acontecer, precisaria subir pelo menos uns 22% em média, mas eu acredito sim que ainda há muita coisa para acontecer até o final do ano, então é cedo para presumir que de fato estamos perdendo esse mensal. E se por esse trimestral? E se por algum motivo fechar nessas regiões, nós ainda temos essa bandeira de alta, como eu estou dizendo, totalmente saudável no trimestral, e eu vejo sim como oportunidade essa região dos 84 mil dólares. Em caso de correções mais severas, a casa dos 70 e 57 mil dólares, seria talvez as regiões mais importantes aí, de melhor oportunidade aí, quem sabe nos próximos anos, de estar fazendo compra no Bitcoin. Mas volto a dizer, estamos analisando um gráfico de 3 meses. Um gráfico de 3 meses, ele é um gráfico para longo prazo, 1, 2, 3 anos, e é exatamente a forma que eu acho mais saudável de investir, focando no longo prazo. Quando analisamos o mensal, quando nós analisamos o mensal, nós necessitamos urgentemente, na minha visão, fechar acima das médias, acima do preço de 94 mil dólares, porque seria essa retração de Fibonacci. As regiões aqui de 94 mil dólares seria essa retração de Fibonacci, a retração de ouro, 0,618. Se começarmos a perder essa região, nós entramos em uma maior probabilidade, não entramos ainda num bear market,
mas entramos em uma maior probabilidade de se formar um topo descendente quando voltar o movimento de subida, para perdermos o fundo e aí de fato ser instaurado o bear market, quem sabe no ano de 2026, ou quem sabe até lá, né, no final do ano de 2026, não dá para saber, porque aqui é um gráfico mensal e como temos ainda um trimestral ainda, ao meu ver, muito saudável, acho que é muito cedo para cravar um bear market agora. Precisaríamos pelo menos de ter um topo descendente e a perda do fundo, ou seja, no mínimo mais 2 meses, que aí seria algo semelhante como ombro, cabeça e ombro. Mas qualquer tentativa de prever o preço é a forma mais fácil que você tem de fazer papel de bobo no mercado. Então, nós não precisamos saber se ele vai formar um pivô de baixa e perder, ou se ele vai voltar a subir. Nós precisamos de ter uma tática de investimento clara para que, se o preço subir, você estar posicionado parcialmente com o seu capital e fazer realizações de lucro, e se de fato o preço voltar a cair, você ter caixa, você ter um capital para fazer boas compras. Então não importa se o preço vai atingir os US$ 150.000 ainda esse ano, ou se ele vai cair para os US$ 60.000. O que importa é você ter caixa para fazer compras e saber realizar nos momentos de alta. Basicamente, compre aos sons de canhões e venda aos sons de violino. É uma máxima do mercado e é basicamente esses dois sentimentos, como que eu sempre trago aqui: pânico e euforia. Você controlando esses dois sentimentos e usando eles ao seu favor, você vai se destacar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro. Para quem me acompanha aqui no mercado, sabe que eu tive realizações de lucro na casa dos US$ 109.000, 112, aproximadamente 104 mil, e a última venda que eu fiz do Bitcoin foi nos US$ 100.000. Eu praticamente zerei as minhas posições de longo prazo, mas isso não quer dizer que eu não estou exposto. Eu ainda estou exposto de 25% a 30% em um trade com o preço médio, que agora está acima do valor que eu fiz. Eu estou com um preço médio aproximadamente US$ 92.000 no Bitcoin, no Ethereum na casa um pouco abaixo dos US$ 3 mil mais ou menos, mas foi uma estratégia que eu adquiri para fazer um trade, e os investimentos de longo prazo, eu realizei lucros para me proteger e poder fazer boas compras em momentos de quedas, como está acontecendo agora. Então, eu estou aguardando ainda, de repente, um movimento mais extremo, com os indicadores de sentimentos confirmando, para eu voltar a fazer compras no longo prazo. Eu já acho sim que essas regiões dos US$ 80.000, que foi, já é uma região importante. Se voltar a essas regiões, eu vou cogitar a fazer compra, dependendo dos meus indicadores de sentimentos, porque eu volto a dizer, nós não tomamos decisões antecipadas, independentemente do que aconteça. Precisamos analisar o preço no exato momento, precisamos de analisar a euforia, precisamos de analisar o pânico, precisamos de analisar um cenário macroeconômico, porque no curto prazo faz efeito, mas se no longo prazo seus investimentos são no longo prazo, não interfere em nada os seus investimentos. Então, retomando a análise, eu consigo, sim, primeiro ponto, mais importante, que precisamos demonstrar força agora no curto prazo, né? Essa semana, precisaríamos sim urgentemente que o preço fechasse acima dos US$ 94.000 na região ali, que seria essa retração de Fibonacci. Se o preço tiver força o suficiente para fechar nessas regiões, nós estaríamos ainda em uma tendência totalmente saudável no mensal. Caso perca essa região, esse fundo, nós começamos sim a entrar em uma maior probabilidade em formar um topo descendente e ter novas quedas. Analisando o semanal, é nítido também que fizemos um pivô de baixa no semanal, né? Perdemos esses fundos aqui, que eram os fundos mais importantes, e quando nós perdemos essas regiões, foi alinhado também com a perda das médias de 200 período. Eu afirmei, eu ainda trouxe aqui no canal, falei: se formar um pivô de baixa, abaixo das médias de 200 período no diário, nós entramos em uma probabilidade de ter grandes quedas, porque todas as vezes que esse pivô de baixa nos últimos anos foi formado abaixo das médias de 200 período do diário, o preço entregou quedas violentas, e inclusive eu trouxe também aqui no canal que foi um dos movimentos que antecipou o bear market lá em 2021. Em 2021, quando ele perdeu essas regiões, ele não conseguiu retomar, né? E ele entrou numa tendência de baixa aí de mais longo prazo, né? Então ele chegou nos topos históricos aqui na casa dos US$ 69.000, né? Essa região, US$ 69.000 exatamente. Aqui ele nota, se ele não perde, ele não faz o pivô de baixa com confirmação, ele lateralizou abaixo, um movimento de acumulação e distribuição independente, e depois ele voltou, ele subiu essas regiões e voltou a cair, ó. Mas dessa segunda vez, que foi no final, já no início de 2022, quando ele perde com uma confirmação, ele faz um pivô de baixa, literalmente ele perde essa região aqui, ó. Ficou bem reta essa linha, né? Ele perdeu basicamente essa região aqui, ó. E quando ele perde essa região, nota-se que, como a análise gráfica é perfeita, ela sobe, retesta essas regiões e depois cai, ó, continua devolvendo quedas. E foi aí que entramos em um bear market, embora ele tentou retomar novamente no início de 2023, e quando ele consegue retomar, após, ele teve praticamente o ano de 2022 inteiro abaixo dessas médias, e quando ele consegue retomar, é quando volta a tendência de alta, e nós voltamos aí para
o início de um bull market, né. Então o 2022 praticamente foi inteiro abaixo dessas médias, com o pivô de baixa que foi confirmado. E existe sim um risco de acontecer isso em 2026 agora, porque nós perdemos e perdemos com uma confirmação significativa, né. Foi um fundo foi formado mesmo um pivô de baixa com volume, né, então isso nos traz sim um insight, pode antecipar que estamos diante de um bear market, porém, como eu volto a dizer, precisamos de confirmações no tempo gráfico mensal, e o trimestral, quando analisamos ele de uma forma mais ampla, ainda se encontramos em regiões que eu vejo mais como oportunidade no longuíssimo prazo. Fato é, o trimestral é um gráfico que ele demora muito mais para performar, então dentro de uma vela de 3 meses muita coisa acontece, e se você estiver alavancado, inevitavelmente você vai ser liquidado, porque esses gráficos, embora ele represente uma região aqui de 3 meses, e talvez essa região aqui que nós analisamos aqui no início de do final de 2024, é uma vela bonita que teve uma valorização significativa, praticamente aqui de 83% em um mês. Quando você analisa ele na sua fractal, esses 3 meses foram meses de volatilidade, ele subiu, desceu, e ele capta a liquidez para ambos os lados. Então, por isso que eu sempre digo que é necessário cautela na alavancagem, principalmente nesses momentos em que o preço está se descobrindo, né. Analisando o tempo gráfico de 4 horas, a gente consegue notar o quanto o preço está fraco. Está muito fraco, ele não consegue chegar nem perto das regiões de 200 período, das médias de 200 período no 4 horas. Isso mostra que o preço não está tendo força para ter uma retomada de preço relevante. Quando trazemos por uma hora, todas as vezes, desde o Twitter do Trump, praticamente, da 10 de outubro, o preço não conseguiu ter uma estabilização, ter pivô de alta bonito nas regiões acima dessas médias de 200 período, praticamente desde a 10 de outubro, que teve esse flush aqui muito forte, né? Nota que o preço só permaneceu abaixo dessas regiões, e quando ele tentou uma retomada, não conseguiu ter volume o suficiente, não teve entrada de open interest, e o preço acabou devolvendo tudo, e tem devolvido, e só tem caído esses últimos dias. E todas as vezes que ele tenta retestar essas regiões e romper, ele perde. E ontem eu postei nas minhas redes sociais sobre isso, sobre essa possibilidade. Ontem à noite, né, por volta aqui, ó, dia 24 de novembro, isso mesmo, no final da tarde, eu afirmei que nós estávamos chegando às regiões aqui dos US$ 89.000, que existem as duas médias de 200 período ali que iriam atuar como resistência. Então, eu deixo aqui um convite para vocês, se vocês não me seguem nas redes sociais, procurem lá, monetize seu dinheiro, _, lá eu sempre estou postando também análises nos meus stories e alguns insights interessantes, coisas mais rápidas, que é mais fácil de estar fazendo ali no curto prazo ali para estar divulgando um conteúdo de valor para vocês. Nem sempre o YouTube dá tempo de fazer o vídeo, editar e tal. Então lá eu sempre estou postando coisas também, alguns insights relevantes que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de vocês aí, nos investimentos de vocês. Então eu peço que você considere fortemente a se inscrever aqui nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, ativa o sininho de notificações e dá um like. Ajuda demais para mim, para vocês não faz diferença nenhuma, mas para mim vai ajudar muito. E deixe nos comentários também as suas dúvidas, suas críticas, até sugestões aí do que pode agregar nos próximos vídeos. E, óbvio, se inscreva lá também, me siga nas redes sociais, @monetize seu dinheiro _. Lá eu posto também um conteúdo de valor que vai acrescentar demais na vida de vocês. Eu estou no TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter. Procura lá que vocês vão me achar, e eu tenho certeza que vai ser de grande valor aí para vocês também, tá? Então, para continuar aqui a análise, eu havia alertado essa possibilidade, que estávamos próximo das regiões ali dos US$ 89.000, e que existia uma grande probabilidade do preço não conseguir romper. Por quê? Primeiro, pelo fato de essas regiões estar atuando como uma resistência nos últimos dias, e, obviamente, pelo fato dos indicadores de sentimentos. Eu consegui notar que nós estávamos tendo aumento do preço com queda de open interest. E eu já havia trazido que a maioria das vezes que estamos tendo o preço sendo valorizado com o open interest caindo, nos dá um insight em que acreditamos que a alta não é genuína, porque ela não vai se sustentar. Porque se não houver open interest entrando com o preço subindo, o preço, na maioria das vezes, para não dizer todas, ele não consegue ter uma manutenção daquela alta. E foi exatamente o que aconteceu. Ele buscou exatamente essas médias de 200 período, como eu mostrei no gráfico anterior, do TradingView, e começou a devolver, porque ele não está tendo o open interest necessário nesses últimos dias. Nota-se que ele está caindo, né? Então, quando nós temos essa queda de open interest, a maioria das vezes o preço ele não consegue se sustentar nessas regiões. Então, o que nós precisamos ver a princípio? A primeira coisa que precisamos que o preço volte a subir, mas com esse open interest também entrando. Se eu começar a ver o preço voltando a subir para retestar essas médias de 200 períodos, na casa dos US$ 89.000, com a entrada de open interest, eu começo a acreditar
que nós entramos em uma probabilidade maior de, quem sabe, estar buscando as médias de 200 período no 4 horas, que seria na casa ali dos 98, 99 mil dólares. Mas enquanto isso não acontecer, eu não acredito que vamos estar tendo força para chegar nessas regiões. Ó, no 4 horas é até mais nítido aqui, ó. Nota-se que o preço até está tentando ter uma retomada, né, desde os fundos, ó, mas o Open Interest não está confirmando. Então, quando não há essa confirmação do Open Interest, o preço dificilmente consegue se manter. Eu consigo até encontrar uma confluência nessas regiões aqui que eu acabei de passar para vocês, que é as regiões dos 89 mil dólares e na casa ali dos 99 mil dólares ali no 4 horas, né, que são as médias de 200 período. Quando eu olho aqui o CoinGlass, eu consigo ver uma região de extremo interesse nessa região aqui, ó. Essas regiões atuam como um imã para o preço, onde quando estamos abaixo, eles tendem a puxar a gente para essas regiões e atua assim como uma resistência a princípio, porém, após romper, atua assim como um suporte e ajuda, impulsiona a buscar novos movimentos. Então, se o preço começar a ter força para fechar acima desses 89 mil dólares, eu acredito que o preço tenha boas probabilidades sim de chegar na casa dos 98, 99 mil dólares, até com uma certa rapidez, porque existe essa região de interesse de liquidação em que o preço, se ele atingisse essas regiões aqui, muita gente seria liquidado. E posteriormente a essas regiões, eu vejo a região que tem a maior magnitude na casa dos 112 mil dólares, que seria que eu consigo entrar também em confluência com as médias de 200 período ali no diário, né? Então, é onde eu acredito que aconteceria um movimento de short squeeze, e que essas maioria das pessoas que entraram muito alavancada nesse momento de queda seriam liquidadas. Eu acredito que estamos sim numa eminência que isso aconteça. Eu acredito que existe essa possibilidade de acontecer. Essas regiões tendem a ser atuar como um imã, uma magnitude muito grande, né? Porém, como nós não podemos fazer previsões e futurologia, nós temos que nos proteger e, se fato o preço vir para essas regiões e trouxer uma liquidação em massa, eu poder estar realizando o lucro, né, dos meus trades que eu estou entrando agora, que eu estou exposto, e se caso o preço voltar a cair e não vir buscar essas regiões agora, eu também tenho capital para fazer um bom preço médio, para fazer boas compras para o longo prazo, e é basicamente assim que funcionam os investimentos. Se você acerta, você lucra, e se você erra, você também lucra porque você adapta a sua estratégia para conseguir ter resultados independente para onde o preço caminhar. Então, obviamente, se o preço atualmente, como eu estou mais exposto, como eu estou com mais caixa nesse momento, se o preço cair mais, eu vou poder fazer melhores compras. E se o preço voltar a subir, eu não vou lucrar tanto como se eu tivesse 100% exposto, mas isso faz parte de uma estratégia de investimento. Isso faz parte de uma estratégia de investimento. Você tem que fracionar o seu capital, porque você nunca vai saber se de fato o preço vai obedecer à sua análise, o seu setup. Então, para isso, você precisa se programar para as duas situações, as duas circunstâncias, para, se o preço voltar a subir, eu não comprar no FOMO, porque eu já vou estar lucrando, e se o preço voltar a cair, eu não vender no FUD, porque eu também vou ter bons caixas para estar fazendo novas compras. Então, para concluir a análise de sentimento, esse indicador eu já tenho trazido aqui todos os meus vídeos. Ainda está ruim, eu ainda consigo ver muitas sardinhas comprando e as grandes instituições vendendo. Enquanto eu não ver as grandes instituições voltando a comprar e essas sardinhas vendendo, eu não consigo acreditar no movimento de alta genuíno. Eu preciso urgentemente que as sardinhas fiquem mais pessimistas ainda, comecem a vender, porque essas ordens representam até 1K. E essas ordens de cima representam até acima de 100K. Então eu vou mostrar aqui, eu sempre trago nos vídeos, eu vou estar mostrando aqui de uma maneira rápida também, como um movimento de alta causado pelas grandes instituições comprando e as sardinhas vendendo, o que isso pode trazer para o Bitcoin? Esse gráfico aqui de baixo, eles são das sardinhas, e o gráfico de cima são das grandes instituições. Quando nós notamos as sardinhas começando a vender, ó, isso daqui foi em 2024, dia 2 de novembro, elas começaram a vender, e as grandes instituições, basicamente, lateralizou, teve um pequeno movimento de compra. O preço ele saiu da casa, aproximadamente ali, dos 59 mil dólares e foi até a casa dos 108 mil dólares. Foi mais de 80% de valorização do preço. Então, é isso que eu precisava de ver, eu precisava ver isso agora acontecendo, e infelizmente, para os apostadores de alta, não está acontecendo. Eu consigo só ver as sardinhas comprando e as grandes instituições vendendo. Enquanto isso não acontecer, um movimento oposto a esse, a alta, as novas máximas históricas não vão voltar. Isso é inevitável, essa é a minha visão, é o meu setup, eu acompanho isso há alguns anos, e eu posso afirmar que esse índice de assertividade é gigantesco. Então, eu acredito que enquanto nós estivermos nesses padrões, em que as ordens das sardinhas, né, até 1K, estão sendo executadas com compra, 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 compra,
inevitavelmente eu acredito que o preço não vai encontrar um suporte interessante para buscar novas altas. Então, para concluir, agora eu quero estar indo aqui para análise das notícias do mercado, né? Estamos ainda em extremo medo, isso, ao meu ver, é bom. Eu já trouxe aqui que a maioria das vezes que o preço se encontra nessas regiões, extremo medo, até pouco tempo atrás estava aqui no medo extremo ainda no nível 11, é praticamente um dos níveis históricos aí, a maioria das vezes, na verdade, todas as vezes representou boas compras no longo prazo, focando, quem sabe, 1 ano, 2 anos à frente, 3 anos. Entendeu? O fato de estar no extremo medo não quer dizer que não vai buscar novos fundos. Isso não é isso que quer dizer. Mas mostra que no longuíssimo prazo apresenta, sim, boas oportunidades de compra. Fato é que em 2021, quando o ciclo estava terminando, nós entramos em extremo medo também, e não foi um motivo suficiente para impedir o bear market. Então é o que eu costumo dizer. Não quer dizer que o bear market não vamos estar em extremo medo no início do bear market. Eu acredito que isso daqui não influencia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se o seu objetivo é focar para daqui a 1 ano, 2, 3 anos, esse indicador aqui, sim, pode trazer um resultado aí de investimento para você com o que você aporta hoje, poder ganhar 2, 3 vezes mais daqui a 1 ano ou 2, porque a maioria das vezes, ou todas as vezes que ele atingiu esse extremo medo, os retornos futuros foram significativos. Tá legal? Então, para concluir, hoje nós tivemos a análise, nós tivemos os resultados, né, do calendário macroeconômico, saíram alguns dados, né? Saiu o PPI, a princípio veio com o esperado, né? Veio também os dados de confiança do consumidor, eu acredito que. Mas, honestamente, o que eu acredito que é mais importante, o PPI, em uma forma mais simplista, seria o preço que os produtores, né, que os vendedores estão pagando ali sobre o produto. Então, basicamente, às vezes os economistas gostam de acompanhar essas regiões, porque se os produtores, né, estiverem pagando mais caro, a inflação estiver atingindo os produtores, logo num curto prazo, médio prazo, essa inflação vai estar sendo passada também para os consumidores. Mas o que eu acredito que de fato será relevante para a semana que não é essa semana, é para a próxima semana, que vai sair o PCE de setembro, né, que é um PCE também atrasado, mas é o que o Fed mais gosta de estar acompanhando para analisar ali os possíveis cortes dos juros ou não. Então, esse dado é um dado atrasado. Eu ouvi alguns economistas falando que isso não faria preço, porque é um dado atrasado, mas sinceramente, na semana passada, na sexta-feira, que foi divulgado alguns dados sobre o mercado de trabalho, fez sim preço sobre o mercado. Então, acredito que mesmo sendo atrasado, está fazendo preço, porque é basicamente o que o mercado tem para precificar o atual momento. Então, se não tem os dados de outubro, vai ter que ser com de setembro mesmo, e de fato isso está trazendo volatilidade para o preço no curto prazo, né? Então, aí os outros dados, basicamente, praticamente, os dados significativos mesmo, é para o final desse mês, né, que é o PMI, mas os dados mais importantes, amanhã, na quarta-feira, né, vamos ter esse PCE, é um dado relevante, precisamos estar acompanhando, porque através dele o Fed ajuda o Fed nas tomadas de decisões sobre o possível corte de juros ou não. E semana passada teve os dados do mercado de trabalho, né? Teve o payroll, o pedidos de seguro-desemprego. Então, basicamente, são esses dois dados, essas duas notícias que tendem a fazer preço agora no curtíssimo prazo, tratando-se sobre o que está em pauta no momento, né, que é o possível corte de juros ou não. Então, é isso que precisamos estar acompanhando. Amanhã, acredito que os dados serão mais relevantes ainda do que os de hoje. Então, o que nós precisamos de entender? Semana passada, nós estávamos em um, um medo extremo sobre não haver mais corte de juros. Nós estávamos aproximadamente ali, 70% das pessoas acreditava, né, no dia 20 de novembro, acreditava que não haveria mais corte de juros. E após alguns dados do mercado de trabalho da semana passada sendo divulgados, começou a mudar um pouco os ânimos, começou a acreditar que por medo da recessão, estava se acreditando sim que o Fed iria cortar, por medo de uma possível recessão, o Fed seria meio que obrigado a cortar as taxas de juros mais 0,25 no final do ano. E atualmente nós estamos em 86% acreditando que haverá corte. Então eu quero. Só que na semana passada, no dia 20, praticamente 70% acreditava que não ia ter corte. Inclusive, muitas pessoas estavam até acreditando num possível shutdown, mais um shutdown em janeiro. Então, o que eu quero estar trazendo para vocês aqui para concluir o vídeo? Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas se você estiver analisando, estiver acompanhando a minha linha de raciocínio, você vai ver que é um conteúdo de valor e que agrega muito nos investimentos. Veja bem, semana passada, nós estávamos precificando que mais de 70% das pessoas estavam precificando, segundo o Polymarket, que não haveria corte de juros. E nós estávamos na casa dos preços do Bitcoin, aqui, semana passada, mais ou menos dia 20, nós estávamos nessas regiões de preço aqui dos 89 mil dólares. 89 mil dólares, mais ou menos.
Atualmente, nós estamos com mais de 80% das pessoas precificando que haverá corte e nós ainda estamos fracos, nós ainda não estamos conseguindo romper as regiões de 200 períodos numa hora, 4 horas e tudo mais. Então isso mostra que o Bitcoin está extremamente fraco. Porque mesmo com boas notícias, o Bitcoin não está conseguindo ter uma retomada de preço, um movimento short squeeze que nós estamos aguardando já há alguns dias, estava sobrevendido no diário, e o preço ainda não consegue ter uma retomada, não dá ainda segurança de acreditar que estabelecemos um fundo ali majoritário em US$ 81 mil. Então, o que está me parecendo? O que eu consigo notar? Que o preço do Bitcoin, mesmo agora atualmente as pessoas precificando mais de 80% que não, que haverá mais um corte ainda esse ano, eu ainda continuo vendo o Bitcoin fraco. Mas semana passada, quando as pessoas começaram a precificar que não haveria mais o corte, o preço desabou. Então, quando tem as notícias ruins, ele está desabando, mas quando tem um certo otimismo, ele não está acompanhando o otimismo. Então, é um fato que me chama a atenção no Bitcoin, essa fraqueza que eu vi há alguns anos. Essa semana vai fechar a vela do mensal, e se perdermos essa região dos US$ 94 mil, aumenta-se muito a probabilidade no bear market, embora em tempos gráficos de 3 meses, como eu já passei ainda, estamos ainda em regiões importantes de oportunidade de compra no longuíssimo prazo, mas se colocarmos aqui no longo prazo e analisarmos friamente, o Bitcoin ele está mais próximo, sim, em entrar em um bear market do que, de fato, termos um 2026 saudável. Analisando friamente o gráfico, analisando friamente essas notícias, né, como o mercado está agindo com tudo isso. Então, eu acho que é um momento que precisamos ter cautela. Eu acho que se você não tem um caixa no momento, nesse exato momento, você está correndo um risco de perder boas oportunidades de compra no longo prazo. Então, é sempre importante reservar um caixa, porque eu ainda acredito que está tudo muito incerto, eu ainda vejo ainda uma fraqueza ainda que está me incomodando muito no Bitcoin nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e eu prefiro ter um caixa mais forte para poder fazer mais compras caso o preço venha a entregar mais quedas, venha a entregar um pânico maior no mercado. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês é isso. Essa parte do Polymarket, né, que está sendo precificada, 80% das pessoas acreditando que vai haver corte, e ainda assim o Bitcoin está nessas regiões que está agora, está tendo dificuldade, eu acho que isso aí para mim é muito perigoso. Eu até trouxe na semana passada que o fato de as pessoas estarem muito negativas era bom, ao meu ver, porque se o otimismo tomasse conta do mercado, o FOMO entraria junto e faria o preço subir de uma forma acentuada e rápida. Isso não aconteceu. As pessoas voltaram a ficar otimistas, mas o Bitcoin não está acompanhando, pelo menos até o momento. Então, se por algum motivo amanhã os dados da inflação vierem acima do esperado e o pânico voltar ao mercado, o Bitcoin eu acredito que vai sofrer muito mais, porque nesses momentos de euforia, né, esses momentos de positividade, o Bitcoin não está conseguindo acompanhar. Se o pânico voltar, eu acredito que ele vai trazer novas quedas violentas e eu acredito que talvez seja necessário, de repente, até um reteste nos fundos do US$ 80 mil. Mas isso é a minha visão. Faça a sua gestão de caixa, sua gestão de risco. E se você gostou do conteúdo que eu trouxe até aqui, foi um conteúdo maçante e longo, dá um like, apoia o canal, que isso ajuda a gente demais. E me siga nas redes sociais também, @monetize seu dinheiro_. Beleza? A gente se vê numa próxima análise e eu fico por aqui.